Olá, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez, mais uma aula, né? Nós chegamos aqui agora na nossa segunda aula, espero que a aula, né, a primeira aula tenha feito muito sentido para você, né? Para a gente dar continuidade aqui na nossa jornada. Essa aula, né, para a gente aprender, né, a eliminar a insegurança emocional. Como que ela surge, de onde que ela vem, como que a gente cuida, né, dessa insegurança ou elimina de vez, tá certo? Vamos lá, o que que é a insegurança? Ele é um sentimento de mal-estar, tá, geral ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo, né, de ser vulnerável de alguma forma. Então, quando a gente está em frente a uma situação em que a gente se sente vulnerável, que a gente se sente com medo, se sente incapaz, tá? Ou tem alguma instabilidade, né, que vai ameaçar a nossa própria autoimagem ou nosso ego, a gente se sente inseguro, tá? É aquele momento em que a gente quer ir, mas não consegue, né? A gente tenta fazer, a gente tenta falar e aquela insegurança não deixa, porque causa, né, muitas atividades físicas, vamos dizer assim, né, reações físicas que prejudicam, né, a gente. E aí eu volto mais uma vez lá na aula sobre emoções, né, que o medo, né, ele vira a gente pânico quando ele nos paralisa, tá? A insegurança também, a ansiedade também, o medo, tá? Ele é um sentimento muito bom, né? É aquele que faz a gente se manter viva, né? Se manter segura, tá certo? Mas aí como é que eu lido, né, a insegurança com o medo, tá? Quando isso ultrapassa, tá, o medo saudável e protetor, que é aquele que te coloca protegido, né, te coloca de uma forma realmente segura, né? Por exemplo, vou saltar de paraquedas ou vou descer de rapé uma montanha, tá? Se eu tô ali com protetores, se eu tô me sentindo segura, com capacete, né? Com todo o equipamento, né? Eu sinto um medo, mas é um medo natural que todo ser humano tem, né? Que é a nossa emoção básica, o medo. Então, quando ele se torna disfuncional, tá? Gerando grande angústia e insegurança, aí o medo surge o medo, né, da gente não ser aceito, da gente não ser querido, da gente se sentir realmente inseguro porque rejeitado, né, com sensação de abandono, com medo que abandonem a gente, né, e de não saber lidar principalmente com a reação dos outros, porque a gente tem a ideia que a gente sabe como que a gente vai lidar, né, em frente às situações, mas a gente não sabe como que vai ser a reação do outro, e é isso que nos deixa cada vez mais inseguras, tá? E como que começa, né, essa insegurança, tá? A insegurança, gente, ela começa desde a gestação, tá? Nós ali, quando estamos sendo gerados pelas nossas mães, tá? A gente sente tudo o que elas sentem, tá? A gente começa a ouvir, né, os barulhos externos a partir dos 4 meses, por isso é tão necessário, né? Eu lembro quando eu fazia o meu estágio no hospital, na sala de pré-parto, e o quanto era gostoso, né, dar a sensação para as mães de sentirem o bebê se mexer de uma certa forma diferente, né? Quando a gente colocava música, né? O fone de música na barriga delas, as crianças se mexiam, as crianças se interagiam, né? De uma forma diferente. Então, do mesmo jeito que essas crianças, né? Elas ouvem, nós, né? Nós ouvimos na barriga das mães as músicas, a gente também sente o que elas sentem, né? Então, se essa mãe está insegura, né, a gestação não foi planejada, desculpa, se todas as necessidades básicas dela, opa,
se todas as necessidades, né, básicas dela não está sendo cumprida, lembra lá, né, da outra aula, das nossas necessidades fisiológicas, né, então ela vai se sentir insegura e isso vai passar para o bebê, né, então questão de financeiro, tá, de saúde, de amor próprio, de cuidado com o corpo, tá, tudo isso a gente passa para a criança na gestação, e sim, começa aí, potencializa depois, né, em que a gente é criança, né, esse comportamento, né, da mãe de não nos empoderar, de não nos deixar seguras, nossa, ficou ruim aqui, de não ficarmos seguras, de não sermos importantes, de não sabermos dar-nos valor, né? Vem daí também. Vocês vão ver que quase todas as questões, tá? De ser boazinha, de ser submissa, de aceitar tudo que vem do outro, vem de quando a gente é criança, tá? Porque a gente aprendeu assim. Lembra lá nas emoções, né? Que são comportamentos e sentimentos que a gente vai adquirindo e aprendendo durante a vida toda e principalmente na primeira infância, tá? E aí a gente tem o complexo de inferioridade, em que a gente acha que todo mundo é superior, né? Que a gente não merece ser amado, porque a gente nunca foi amado, sempre com um comportamento, um pensamento inseguro, né? De uma mãe que não tá feliz com a vida dela e aí ela projeta isso, né, nas crianças, né? A sensação de segurança e de insegurança fazem parte da formação do que a gente é, do que a gente pensa, do que a gente conhece, tá? E está totalmente relacionada com as satisfações e as frustrações vividas ao longo da vida. Olha só o tanto que é profundo, né? Um dia desses eu falei para uma paciente, olha, se você não está conseguindo, né, esse amor próprio, se você não está conseguindo se amar de uma forma legal, vamos procurar lá atrás, né, onde que isso começou, como que foi que isso começou, porque quando você lembra lá da sua infância, né, onde você foi aprendendo, né, a sentir as coisas, até a percepção, de trazer isso para o consciente, como que isso foi trazido para você? Né? Então eu pedi que ela escrevesse uma carta de perdão para ela, né? E para as pessoas que ela lembrasse naquela época que ela tinha 6, 7 anos, tá? Para que ela realmente escrevesse essa carta com o coração aberto e pudesse perdoar essas pessoas, né? E que depois disso ela queimasse essa carta. Então, se você sentir a necessidade, tá, de fazer isso, ó, gente, se vocês escutarem algum tic, 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 é meu cachorro, que ele fica aqui, ele assiste todas as aulas. Ai, ai. Então, vem disso, tá, da gente conhecer e trazer do consciente, né, e perdoar quem a gente foi, porque a gente não precisa mais ser, né, aquela pessoa, aquela criança que sentiu aquilo, a gente pode transformar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções secundárias em coisas boas, em coisas positivas, podemos ressignificar. Então essa sensação, né, de que a gente é inferior, de que a gente não faz nada direito, de que as pessoas vão rir da gente, que a gente tem medo de falar, né? A gente muda para outro país, tem medo de falar a língua, de ser esculachado, né? De tirarem sarro da nossa cara. Mas isso é aprendizado, né? Ninguém nasceu sabendo, né? E isso, essa crença, tá? Irracional vem disso, tá? Da gente lá na infância as pessoas falarem pra gente, olha, não faça assim, olha, você não consegue, olha, não vai dar certo, tá? Tira isso da sua cabeça, escreva uma carta pra você lá de 7 anos, quando você tinha 7 anos, e se perdoe, né? Perdoe as pessoas que te criaram, que te colocaram essas crenças e depois queime essa carta. Você vai ver o tanto que isso faz bem pra você, tá? E aí a gente não sabendo lidar com essas crenças e não tendo
A capacidade ainda, né, de trazer isso pro consciente fica só lá no inconsciente, incomodando, incomodando, incomodando a gente se auto-sabota. Sim, né? Que é a autossabotagem, né? É o medo que a gente tem de correr riscos e assumir novas responsabilidades. Então você já coloca na sua cabeça, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, não é pra mim, né? Há muita gente aí com problemas financeiros achando, não, o dinheiro não é pra mim, o dinheiro é sujo, o dinheiro, só gente que faz coisas erradas é que ganham dinheiro. Não, gente, vamos parar de se auto-sabotar, né? Nós somos merecedores, sim, nós somos merecedoras, né, de tudo que chega até a gente, né? O universo trabalha de uma forma tão linda para trazer o que a gente quer. E aí eu vou contar uma história para vocês que eu amo contar essa história, para vocês verem o tanto que a gente se auto-sabota e o tanto que o universo trabalha pra gente quando a gente pede com maestria, né, com vontade mesmo, do fundo do coração. Eu sou apaixonada pelo Christian, do Christian Ralph, há pelo menos 30 anos, tá? 30 anos. Quando eu fiquei grávida do João Gabriel, eu sabia que era um menino, sem ainda ter feito ultrassom e nada. Então eu sabia desde o momento que eu descobri que eu estava grávida que era menino. E ele ia se chamar Christian, para vocês entenderem o tanto, né, que eu amo, né, o cantor, tá? O cantor do Christian Ralph. E aí, eu tive um sonho em que eu chamava, né, a criança que estava, que era o meu filho, de João Gabriel. Engasguei de novo, e não de Christian. E então, por isso, eu mudei o nome dele para João Gabriel. Só que eu tinha na minha cabeça que eu ia conhecer o Christian, porque eu precisava conhecer o Christian, porque eu tinha algumas coisas para falar para ele do tanto que ele fez parte da minha adolescência, né, do tanto que foi gostoso isso. E logo que surgiu o Instagram, né, uma das primeiras pessoas que eu fui buscar lá para seguir foi o Christian, e achei. Né? E desde então, né, a gente vem conversando muito, a gente já se encontrou algumas vezes, combinamos de ir para o Chile, né? Então assim, o universo ele trabalha para que as coisas aconteçam. Como que eu poderia imaginar, né, que uma garotinha de Goiás, né, poderia ser amiga de Christian Ralph? Como, né? Eu acreditei, eu não me auto-sabotei em nenhum momento, então a gente precisa acreditar mais na gente, na nossa capacidade de realizar sonhos, de realizar objetivos, de realizar metas, tá? Quando lá atrás, né, que eu dava muitas palestras presenciais, não existia ainda um online, né, quando fui para o Chile, eu desisti, né, da psicologia e de tudo mais. E quando eu voltei, eu falei, eu preciso voltar com isso, mas aqui em Campinas eu nunca tinha feito nada parecido, e eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer, eu vou voltar a fazer o que eu amo, tá aqui falando para vocês. Lógico que eu gosto da aglomeração, né, de abraço apertado, de tomar cafezinho no coffee break, mas a oportunidade que eu tô tendo agora de me reinventar, de ressignificar todo esse momento que a gente tá passando é muito gostoso. E eu sempre acreditei que eu sou capaz. Sempre não, mentira, porque eu me auto-sabotei aí por 4, 5 anos, achando que eu não conseguiria mais, tá? E a partir do momento em que eu acreditei e falei, não, eu vou lá, eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, as coisas começaram a fluir. Então, se serve pra mim, serve pro outro, serve pra você também, pode acreditar nisso, tá? Porque o universo, ele trabalha para que a gente possa realizar nossas metas e os nossos sonhos, né? E aí, quais são os principais pensamentos e hábitos da autossabotagem, né? O que eu fazia comigo, o que você pode estar fazendo aí com você. Né? Primeiro de tudo, recusar uma oportunidade por achar que não tem capacidade. Gente, hoje eu fiz um stories no Instagram, e se você tá vendo isso, vai ver daqui um ano, aí eu vou, né, republicá-lo,
mas eu falei para mim mesma, né, que a gente faz com o que tem, né? Eu fiz a primeira aula com uma voz horrorosa, porque eu tô com uma rinite, eu tô com uma sinusite, e tá tudo bem, e é do jeito que dá, eu tô dando aqui o meu melhor, eu não tenho capacidade, não é minha voz que tá um pouquinho rouca, que vai faltar com a minha capacidade, não, eu venho estudando isso daqui para você já tem um ano, então eu sei do que eu tô falando, eu gosto do que eu tô falando, e eu preciso muito passar isso para vocês, porque é o meu propósito de vida. Então, parem de se sabotar, né, de achar que você não é capaz, né, que você achar que você não consegue. Não, você consegue sim, tá? Você não consegue sair daqui do Brasil e dar um pulo e parar na Europa. Não, isso não. Mas os sonhos possíveis, as metas possíveis, você tem capacidade sim. É para isso que você vem trabalhando, por isso que você vem estudando, né? Se capacitando para sim fazer o que você é capaz de fazer. Deixar de suprir as suas próprias necessidades por pensar que não precisa daquilo, né? Você se auto-sabota dizendo: ah, não, eu não vou pra academia porque eu não preciso, não. E aí você sobe na balança, cada hora mais você tá com peso acima, e aí você vai se sabotando, porque é muito mais gostoso ficar no sofá, né, do que você sair para academia, de você se exercitar, você sair para uma caminhada, para uma corrida, tá? Então, mas é uma necessidade sua, é uma necessidade fisiológica, você precisa ter saúde, mas aí você se sabota pensando, não, eu já tô saudável demais, eu não preciso daquilo. Diminuir a importância de uma responsabilidade para fazê-la depois, procrastinando. Sim, gente, isso vem muito de pessoas inseguras, tá? Porque acha que ela não vai dar conta de fazer, é claro, e aí ela vai deixando para depois. E isso vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, e a gente não, depois, na hora que vai ver, não consegue. Né? Se achou que não estava conseguindo lá atrás, em que a bolinha de neve estava titiquinha, imagina agora que ela tá grande, né? Aí que não vai dar conta mesmo, aí que vai deixando e empurrando com a barriga, tá? Outro pensamento, tá? E hábito. Nunca terminar seus projetos parando no meio do caminho por acreditar que vai fracassar de qualquer jeito. Eu falo sempre, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então pense grande, planeje de uma forma legal que você consiga seguir todos os procedimentos, todos os passos. Não pare no meio do caminho, tá? Outra frase que eu amo falar: se você está passando pelo inferno, não pare, não pare, continue caminhando, tá? Porque logo você sai. Então não pare os seus projetos, termine os seus projetos, mesmo que não tenha saído do jeito que você planejou, mas faça de novo com o melhor que você tem e dê sempre o seu melhor, tá? Sempre deixar que os outros decidam as suas vidas, pensando que não sabe o que fazer. Quando escolhem pra gente, qualquer coisa na nossa vida é muito ruim. É muito ruim, sabe? A gente não tem um poder de escolha, a gente deixa que o outro escolha pra gente, achando que a gente não sabe, né, o que a gente quer, o que a gente busca, qual que é o nosso objetivo. E aqui eu deixo para vocês, tá? Fora o exercício de você escrever a carta para você lá aos 7 anos, faça um exercício de listar, tá? Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Parece muito óbvio isso, mas tem muita gente aí com 40, 50 anos, tá? Que chega nessa idade sem saber o que gosta, o que não gosta, tá? Porque as pessoas escolhem isso pra você. Eu até pouco tempo atrás achava que não gostava de ir pra praia, né? Mas o que eu não gostava, na verdade, era o clima que fazia, né? Antes de ir pra praia, que era tudo muito, sabe, muito confuso, era tudo muito regrado, era tudo muito ruim, né? Então você chegava lá na praia, não curtia nada porque
a abundância não existia, né? E aí você vira a chavinha e pensa, poxa, sim, eu amo praia. Em dezembro eu fui pra praia e me esbaldei e foi maravilhoso e já queria voltar em janeiro, em fevereiro, em março e quero voltar pra lá agora porque sim, eu amo praia. Né? Eu amo o cheiro, eu amo o clima, eu amo tudo. Só não gosto da areia, isso é de verdade. Mas praia eu amo sim. E é 11 anos, né? Por 11 anos escolheram pra mim que eu não gostava de praia, né? Que eu preferia ir pra montanha, que eu preferia o frio. Prefiro, mas uma praia também é gostoso. E hoje em dia eu não deixo mais que ninguém decida nada por mim, tá? Você gosta de abacate? Eu não gosto de abacate, não gosto por uma escolha minha. Não é porque falaram que é ruim, não é porque falaram que lá no Chile come com cachorro quente, não, é porque realmente eu não gosto de abacate. Então faça isso para você, faça a sua lista do que você gosta, do que você não gosta, tá? Não deixa que escolham nada por você. Não deixe que escolham relacionamentos, trabalhos. A gente sempre tem escolha. Quando falam assim, ah, mas eu não tive escolha, teve, tá? E você foi pelo lado mais fácil quando você se arrepende. E aí, realmente, né, não tem o que fazer. É colocar os rabinhos entre as pernas, né, e aceitar. Ou parar aquilo de uma vez e passar para a próxima e sim escolher o que você quer para você. E como que eu anulo, Carol, os sintomas da autossabotagem? Porque tudo que isso que você me falou me representa, né? Eu sou desse jeito mesmo, eu procrastino, eu me saboto, eu acho que eu não sou capaz. Como que eu anulo esses sintomas da autossabotagem? Primeiro, o que te move, né? O que te faz levantar todos os dias, tá? O que é sucesso e felicidade para você? E aí felicidade é um sentimento, né, que vem da emoção alegria. O que te move? Quando você acorda de manhã, você abre o olho, né? E o que você quer fazer daquele dia? Ah, eu só quero viver aquele dia para chegar de noite e dormir? Opa, o que você está aí procrastinando? O que você está inseguro de fazer? Por que você está se auto-sabotando? Se é algo que está na sua mão para você fazer, por que você não vai lá e faz? Não é algo que você gosta? Manda a merda, tá? Faça o que você ama, faça o que te move, o que te faz vibrar por dentro. Trace estratégias. Lembra que eu falei do planejamento? Planeje, né? Ao definir um objetivo, pense sobre os obstáculos que podem aparecer ao longo do caminho e coloque-os no papel. Gente, escrever é uma terapia incrível, tá? Todo mundo que faz terapia comigo sabe disso, que eu peço para separar um caderninho para a gente poder fazer tudo escrito, tá? Como eu falei das qualidades e defeitos, para você escrever a carta, você traçar uma estratégia, tá? E se não acontecer do jeito que eu quero, qual que é o meu plano B? Terei um plano C também, por que não? Tá? Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planejou, vai que no meio do caminho a gente, né, encontra uma outra forma melhor, mais rápida, mais gostosa de fazer aquilo, tá? E aí a gente muda e tá tudo certo, mas se tá dentro, né, do seu objetivo, né, dentro da sua meta, não desista, continue, tá? Se transforme, né? Se redescubra, faça diferente, tá? Porque eu sei que você é capaz, só falta você acreditar. Leve as suas decisões a sério, tá? Muita gente reclama, né, Carol, o que eu tô vivendo hoje, né, não é o que eu queria viver, mas foi uma escolha que você fez lá atrás. Então, por isso que é tão importante a gente escolher pela gente mesma, tá? Não que os outros decidam pra gente. Então, porque aí a gente não se arrepende, a gente não se frustra, a gente não cria expectativa, porque a gente tá com a gente mesma, tá? E aí, nesse momento, a gente tem que levar as nossas decisões a sérios e arcar com as consequências, isso é autorresponsabilidade. Eu não posso colocar no ombro do outro aquilo que é meu, né? E aí eu não tô falando de culpa, eu tô falando de responsabilidade, é aquilo que tá ao seu alcance de fazer, tá? Porque aquilo que tá ao alcance de você fazer é para ser feito. E você tem que fazer, tá? Então, para que daqui 10 anos você não se arrependa, né, daquilo que você não fez.
Ai, gente, como é ruim se arrepender daquilo que a gente não fez, daquela oportunidade que a gente perdeu, né? Daquele momento que a gente tinha que viver e não viveu. Não faz isso com você não merece. Você merece o seu melhor, você merece alegria, felicidade, tá? Não deixa esse sentimento de autossabotagem pegar você. Por favor, hein? Nossa, eu fico toda empolgada, né, falando sobre esse assunto. Não tenha medo do fracasso. Gente, todo mundo erra, né? E aí a gente vai lá pro Steve Jobs, né? Que depois de 20 tentativas ele conseguiu fazer o que ele queria, saiu de dentro de uma garagem, hoje tem um império aí, tudo bem que não tá mais entre a gente, né? Mas pegue os seus erros, né, as suas derrotas como aprendizado e não como fracasso. A gente não fracassa, tá? A gente aprende, a gente se renova, tá? A gente pensa de uma outra maneira. Então, ressignifica isso. Fracasso, não existe fracasso, existe aprendizado, tá? Tira essa autossabotagem, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Vai dar certo do jeito que tem que dar certo, tá? Tira essa insegurança de você, de que não vai dar certo e que você vai ser um fracasso. Isso vem lá, ó, lá de trás que falaram que você não poderia fazer, que você não daria conta. Ninguém é fracassado, tá? O fracassado é aquele que desiste totalmente de fazer aquilo que sabe que tem que fazer. Daí o fracasso é só nosso, a gente nunca pode chamar que o outro é fracassado, porque a gente só pode se comparar com a gente mesma, a gente não pode se comparar com o outro, certo? Ninguém calçou o seu sapato até aqui, ninguém sabe o que você passou, a não ser o que você falou. Então, fracassado, você só pode se sentir fracassado se você está saindo, né, dos seus valores. E aí sim, aí eu vou ter que concordar com você, tá bom? Perfeição? Não existe. Para com isso de achar que perfeição existe. Não existe, tá? Eu poderia muito bem ter alugado, né, um espaço para poder fazer isso daqui, mas não estou podendo agora, né? Eu estou aqui no meu escritório, onde eu faço as minhas lives, onde eu faço os meus atendimentos, né? Eu estou fazendo aquilo que é o meu melhor no momento, né? Então a gente tem que parar de se cobrar menos, né? De exigir perfeição nos resultados, no que eu falo, no que eu deixo de falar. E aí eu me coloco aqui de novo, né? Porque eu falo para todo mundo, falo, gente, eu sou psicóloga, mas eu tomo vinho. Eu falo palavrão e tá tudo certo, porque assim, a psicóloga perfeita, o que que é a psicóloga perfeita? Psicóloga perfeita para um pode não ser para outro e eu não vou me comparar com ninguém, até porque o jeito que eu sou hoje me faz muito feliz. Então, o meu melhor hoje é muito melhor do que o meu melhor há 10 anos. Então a gente tem que, sabe, celebrar essas pequenas conquistas e saber que a gente está assim, ó, em constante evolução, né? O meu perfeito hoje pode não ser o perfeito de amanhã, mas é o que eu tinha no momento e tá tudo certo e tá tudo lindo e vamos que vamos. Viva pra você. Gente, esse deveria estar lá no primeiro, né? Mas é para ficar para vocês como lembrança, tá? Viva para você, independente do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar. Coloque-se em primeiro lugar e viva para você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Quando você decide se colocar como prioridade, tá? A vida fica muito mais leve, a vida fica muito mais gostosa de se viver, porque você não deve satisfação para ninguém, né? Você não tem que falar para onde você vai, o que que você faz, o que que você pensa, o que que você age, da forma que você age, tá tudo certo, porque você se colocou em primeiro lugar, é o que é melhor para você, tá? E isso, lógico, sem derrubar os outros, sem colocar, né, os outros lá para baixo, tá? Mas quando você se coloca em primeiro lugar, gente, é muito bom, é muito bom. Porque é você por você mesma, sabe? Você levanta de manhã achando que as pessoas estão
tão preocupadas com você, e na verdade elas não estão, é só você por você mesmo, e se você não levantar, arregaçar as mangas e fizer por você, ninguém vai fazer. Então, viva para você, seja o seu melhor e coloque-se sempre em primeiro lugar, tá bom? Carol, como que eu trato essa insegurança? Tudo que você falou foi lindo, a teoria foi maravilhosa, os exercícios vou fazer na hora que terminar aqui. Mas como que eu trato essa insegurança, tá? E aí a gente tem 4 passos, né, para ser seguro emocionalmente. O primeiro vem, né, elevar a autoestima, né? Perceber como que tá a minha autoestima, como que eu me enxergo, né? Quais são as minhas competências, as minhas fragilidades, né? E se eu sou capaz de gostar de quem eu sou. Gente, isso aqui é muito sério, porque eu falo disso o tempo todo e as pessoas ainda me perguntam, Carol, como que eu faço isso? Dói, dói me enxergar, dói olhar para dentro, dói saber das minhas sombras, das minhas fragilidades, eu não consigo lidar com elas, né? Primeiro você tem que entender, você tem fragilidades, você tem sombras, você tem defeitos. Aceite. Pronto. Aceita que dói bem menos, bem menos. Agora, quais são, né, essas fragilidades, essas sombras, porque a gente viver com as nossas competências, nossas habilidades, nossas luzes é muito gostoso, é o que a gente mostra para todo mundo, né, é o que o povo acha que a gente é, mas quando a gente olha para dentro, a gente sabe que a gente também tem um lado ruim dentro da gente, a gente fica com vergonha, né, a gente fica insegura, e aí a gente não quer mostrar esse lado, a gente não quer que o outro veja nisso na gente, mas se a gente tem a capacidade de trazer isso à consciência, né, e saber que isso faz parte de você e que você domina isso, você passa a se amar de uma forma incrível, né? A sua autoestima, ela fica equilibrada assim, né? A gente fala aqui elevar a autoestima, mas na verdade é você equilibrar essa autoestima, sabendo que vai ter momentos em que você vai estar lá embaixo, outros momentos você vai estar lá em cima e tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, quando a gente abraça, né, as nossas fragilidades, a gente passa a gostar mais da gente, porque, por exemplo, se aparece alguém, né, com alguma fragilidade, a gente tende a fazer o quê? A acolher, né, a entender, a compreender. E o que, que a gente faz com a gente? Vai e coloca para debaixo do tapete. Né? Por que, que a gente é tão ruim assim com a gente a ponto de não entender e não trazer à tona as nossas sombras, né? De não acolher mesmo, né? A gente tem momentos ruins, a gente não é só bom, né? A gente não é só boa, e aquilo que a gente é boa, a gente tem que colocar luz mesmo, espalhar, né? Eu falo que quando uma luz minha tá muito assim, as pessoas vêm de longe, porque eu jogo purpurina para tudo quanto é lado, porque eu sou assim, né? E eu sou a minha sombra também, mas ninguém precisa saber da minha sombra, só eu preciso saber da minha sombra. E isso é o que me completa, né? A luz e a sombra. Isso faz a minha autoestima e meu amor próprio ser muito melhor. Reveja as suas crenças, né? Falamos das nossas crenças irracionais lá, tá? E aqui fica um exercíciozinho, né? Para você relembrar os momentos em que você foi vitoriosa e desconstrua, né? Cada uma dessas crenças que paralisam a sua vida. Então volta lá na aula 1, né, daquelas crenças irracionais, do que tá aí, ó, cravejado em você que você precisa ressignificar, né? Porque a insegurança ela pode ser apenas uma forma de pensar, né? Que você pode substituir, ressignificar cada uma delas por crenças positivas e realizadoras. Então, quando você diz eu não consigo fazer, eu não sou capaz, você diz, eu estou fazendo o meu melhor. Olha que delícia, como a gente transforma, como a gente positiva isso, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas que a gente positiva isso de uma forma tão gostosa que ela transforma, né, para ser desafiadora. E aí a outra palavra também que eu gosto, que todo mundo, né, ao meu redor ressignifique, que é difícil, nada é difícil, tá? Tudo pode ser desafiador, mas nada é difícil. Difícil te paralisa, te incapacita, te diz não, você não consegue, não, você não pode, tá? O que te desafia é mais gostoso, né?
Alguma coisa desafiadora é aquilo, eu duvido que você não consiga, eu duvido que você não seja capaz, então vamos trocar o difícil por desafiador, tá? E aí reveja as suas crenças, transforme-as em positivo. Se tiver alguma dificuldade, me chama lá que a gente faz juntas. Questione a sua insegurança. Nossa, Carol, mas é tão difícil eu admitir que eu sou insegura. Imagina eu questionar, né? De novo, gente, coloque no papel todas as situações que lhe trazem sentimento de insegurança. Avalie, tá? Se você realmente tem motivos para se sentir inseguro. Por exemplo, se eu tenho insegurança de dirigir um carro, o porquê, né? Avalia, por que que eu sou insegura de dirigir um carro, de sair sozinha dirigindo um carro? É porque eu não tenho a visão, né, que eu gostaria? É porque lá atrás eu sofri algum acidente que eu estava dirigindo ou bati em alguém, atropelei alguém, né? Perceba que esses medos, tá? Muitos deles não são reais, tá? E eles são muito menores da forma que você sente. Então, racionalize, dê nome para esse medo, né? Dê nome para essa insegurança, que quando a gente traz a consciência, e isso através da escrita, através do papel, isso facilita muito, tá? Para a gente questionar, avaliar e ressignificar e mandar esse medo e essa insegurança embora, tá? E autoconhecimento, né? Conhecer a sua história de vida, a sua personalidade, suas forças e fraquezas, a forma como você se relaciona e atua, né? Porque isso permite que você tenha uma visão clara do seu próprio funcionamento. A gente fica muito chateada quando alguém fala alguma coisa que a gente é ou que a gente deixa de ser, né? E aí a gente fica, nossa, que pessoa, que não sei o que, que não sei o que. Por que que a gente não aceita, né, as nossas críticas? Por que que as pessoas... Porque a gente sabe o que a gente é, a gente conhece as nossas sombras, né? E a gente não sabe lidar com elas, e é por isso que a gente fica com raiva, né? É por isso que a gente fala, ô cacete, e a pessoa tem razão, né? Mas se a gente sabe lidar com essas, né, com essas fraquezas e com as nossas forças, tudo fica muito mais gostoso, muito mais leve, tá? Vocês vão ouvir muito a palavra leveza e merecimento e respeito aqui, porque é no que eu acredito que a gente constrói, né, a nossa autoestima, né, que a gente resgata a nossa autoestima. Constrói não, porque a nossa autoestima ela já foi construída desde quando a gente nasceu, tá? Então a gente resgata, né, uma autoestima elevada, uma autoestima equilibrada, tá? Então tem essa visão clara do seu próprio funcionamento, tá? De quais são os seus gatilhos, de como você se sabota, de como você reage a cada situação, tá? Porque isso que é autoconhecimento, não é você, eu gosto de banana, eu gosto de maçã, eu gosto de suco de uva, não é isso. Autoconhecimento não é isso, tá? Autoconhecimento é muito mais profundo. É como você usa a sua inteligência emocional, é como você lida com as suas emoções primárias, como que você ressignifica as suas secundárias, tá? Isso sim é autoconhecimento. Acreditar em si mesma é um dos pilares mais fortes que podemos construir para evitar cair e nos deixar invadir pelo mal-estar emocional. Isso é muito sério, gente, tá? Porque se você não acreditar em você mesma, ninguém vai acreditar. Ninguém, né? É a mesma coisa que você, sei lá, acontece muito, né? A gente vai no McDonald's, aí a gente pede pela foto, e aí eu sendo fotógrafa, eu sei que a gente manipula um monte de coisa, né, nas fotos de comida, então a gente vai na esperança, né, a gente acredita que o que a gente vai comprar é aquela foto, e chega o negócio tá todo desgrenhado, né, tá todo horroroso. Imagina quando é com a gente mesmo, que a gente não acredita na gente mesmo, a gente cria expectativa, a gente cria, né, todo um sonho em cima daquilo, e não é bem aquilo porque a minha base está fraca, a minha base está faltando valores, a minha base está faltando amor próprio, autoestima, autoconhecimento, autoavaliação. Então como que eu posso acreditar em mim mesma e aí eu vou e me decepciono e me frustro? E aí vem
o mal-estar emocional, a depressão, a tristeza, o pânico, o que vocês quiserem chamar, a ansiedade, tá? É daí que nasce todos esses transtornos. Vamos lá, as dicas que eu prometi, tá? Primeiro, evitar as comparações, compare somente com você mesma, desde o seu fracasso até as suas vitórias. Aceite tanto os pontos fracos quanto os pontos fortes, abrace, seja seu amigo, abrace, me beija, faça tudo comigo, é isso mesmo, tá? Você precisa abraçar os seus pontos fracos, precisa aceitar e abraçar. Não leve as críticas sempre para o lado pessoal. A gente tem essa mania, né? Principalmente nós latinos aqui temos a mania de levar tudo pro pessoal e nem sempre é o pessoal. É porque aquilo bate na gente, aí a gente acha que é com a gente, mas não é. Né? A pessoa às vezes está falando de outra coisa, de outros pontos de vista e a gente acha que é com a gente. Não, nem sempre é. Para com essa insegurança, porque você não é tão importante assim, tá? As pessoas não estão falando só de você, não. Tira isso da sua cabeça. Cure as feridas do passado, aquelas que pouco a pouco fizeram crescer a semente de preocupação e da dúvida constante dentro de nós. E aí o exercício da carta para você lá aos 7 anos, por isso ela é tão importante, tá? Para você ir lá e ver essas feridas e perdoar essas feridas. Carol, fiz, não adiantou nada. É muito mais profundo, então vamos para terapia, tá? Porque é aí que a gente vai conseguir chegar profundamente, né, e curar essas feridas. E aí elas são grandes, que é a nossa quinta aula, que são as 5 feridas emocionais que todos nós, né, temos a oportunidade de passar. Alguns passam bem profundos, outros nem tanto, tá? Não obrigatoriamente passamos por todas, tá? Mas pelo menos uma ou outra ela fere a gente, tá? Desenvolver o nosso senso de humor, né? Quando você assistir lá a primeira aula, eu tô esperando a foto da careta. Eu preciso, eu quero, porque a vida é muito gostosa pra gente viver com bom humor, gente. Leve tudo no bom humor. Que mau humor que nada, deixa isso, para as pessoas chatas, tá? Não busque a aprovação das outras pessoas. Elas não merecem, tá? Quem merece a sua aprovação é você mesma, você que é merecedora de tudo que você já passou, de tudo que você já fez. Então, como que as pessoas podem, né, te julgar ou você se sentir insegura, tá? Se você busca aprovação neles e eles nem sabem pelo que você passou, pelo que você viveu, pelo que você sente, não deixa isso na mão deles, não, né? Traz isso para você, tenha a sua aprovação, o seu amor próprio, né? Goste da sua companhia, de estar com você, tá? Valorize cada pequeno passo, cada avanço, cada conquista. Sim, sim. Você tem um sonho enorme, sei lá, comprar uma casa, mas só do fato de você já ter imaginado a sua casa, de você tá buscando, né, comprar essa casa, alugar uma casa, sair da casa de alguém para ir para outro lugar. Gente, valorize cada pequeno passo, é muito importante isso, tá? Pra gente se sentir segura, porque a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, tá? A gente é capaz. Abandone a crença de que temos que ser perfeitos de novo, deixa essa perfeição pra lá. Não existe ninguém perfeito, tá? E cuide do seu diálogo interno. E aí, né, na psicologia a gente chama de pensamentos automáticos, eles são tanto positivos quanto negativos. Enquanto a gente fala, enquanto a gente pensa, enquanto a gente tá trabalhando, tá no banheiro, tá tomando banho, tá cuidando de criança, a gente tá sempre pensando, tá? Alguns pensamentos automáticos a gente traz a consciência, mas 95% não, tá? Eles ficam ali dentro da gente, azucrinando e falando e não sei o que, de tipo, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, não, eu não vou conseguir, não, mas pra eu ter isso, né, por exemplo, eu ter um apartamento, eu preciso trabalhar pra caralho, eu preciso juntar dinheiro, 10 anos não vai dar pra eu juntar dinheiro, e aí a gente vai se sabotando, tá? Então são esses pensamentos automáticos que a gente tem que cuidar, a gente tem que trazer à tona, e lá na live das emoções, tá? Eu coloco nas emoções ou na primeira aula, já não lembro mais, tá? Que tem o registro dos pensamentos,
disfuncionais, tá? Que é nada mais, nada menos do que isso. A gente colocar quais são os nossos pensamentos automáticos, tá? Principalmente os negativos, para a gente transformá-los em positivos. Certo? Gente, nossa, falei demais. É muito conteúdo mesmo, muito gostoso. Agradeço demais vocês estarem aqui, viu? E vamos, que a gente está na segunda aula, ainda tem mais 3 aí pela frente. Espero que esteja fazendo muito sentido para vocês, que esteja trazendo um conteúdo novo, de uma forma nova, mais leve, apesar de ser muito direta, né? Que eu falo que eu dou 3 tapão na cara de vocês, mas eu espero de coração que esteja fazendo sentido para vocês, tá bom? Um beijo